Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito. Nosso encontro matinal de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. Estou sempre aqui com você, trazendo pílulas de sabedoria para ir conectar você com Deus. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o zelo de Deus. Quão zeloso é o nosso Deus e o que isso significa, o que isso representa para nossas vidas. Nós estamos falando essa semana inteira, melhor dizendo, sobre ordem, organização e zelo. O quanto que isso é fundamental, são os pilares que norteiam a nossa vida. Uma vida desorganizada, uma vida bagunçada, uma vida de pernas pro ar, como a gente diz. É uma vida sem futuro, sem crescimento, sem sucesso. Não dá para avançar etapas na vida, né? Não dá para terminar um ciclo e iniciar outro quando a nossa vida está toda bagunçada, toda desorganizada. Isso vale para tudo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma bagunça na sua vida, vive uma bagunça na sua vida financeira, não tem organização financeira, não prospera, não consegue realizar sonhos, não consegue cumprir metas, objetivos. Todo início de ano é a mesma história. Esse ano eu vou fazer tal coisa. E nunca consegue, porque a sua vida fica sempre a mesma bagunça. A pessoa não muda hábitos, não estabelece novos hábitos, né? Não muda de ambiente, não se conecta com pessoas mais organizadas que ela para ir aprendendo e fica sempre naquela bolha, naquela mesmice de não avançar. E o objetivo dessa semana é transmitir conteúdo de valor para você, referente ao que já está escrito há mais de 2000 anos, para que você dê um estalo na sua mente, para que você desperte e pense assim, poxa, ainda tem jeito para mim. Eu posso colocar minha casa em ordem, eu posso colocar minha vida em ordem, e eu posso colocar Deus como centro de tudo, né? Como primazia na minha vida, como está escrito, primeiro o reino de Deus, que nós devemos buscar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós vimos no primeiro dia, aliás, na segunda-feira, que a ordem, a organização, se há ordem, ali Deus se faz presente. Se há organização, ali Deus está presente. Por quê? Porque onde há caos, onde há bagunça, há o reino das trevas prevalecendo ali. Nós vimos exemplos especificíssimos. Eita, errei a palavra. Mas exemplos muito específicos de que Deus é um Deus zeloso, um Deus organizado. Nós temos exemplos, por exemplo, do que está lá em Deuteronômio, que o povo Deus falava para o povo, quando eles fossem defecar, que eles deveriam defecar fora do acampamento, fazer um buraco, cavar um buraco, evacuar ali, né, e depois enterrar suas fezes, porque Deus passeava no meio do acampamento. Você conhecia essa passagem? Pois é, se você, essas e muitas outras que nós aprendemos juntos já até aqui, estão disponíveis aqui, cada live, cada devocional aqui no nosso canal, então você pode aproveitar aí depois para mergulhar, para aprender sobre esse assunto. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o zelo de Deus, quanto nosso Deus é zeloso conosco e com tudo no reino de Deus, certo? Vamos abrir em Êxodo 34, abra sua Bíblia, se você estiver com ela aí, puder nesse momento abrir, ou fique bem atento para o que eu vou ler agora, Êxodo 34, 14. Vou ler do 14 ao 16 para contextualizar sobre o zelo de Deus. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se, ou seja, tomem cuidado, para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. E a escolher para seus filhos mulheres entre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Nós podemos notar, com base na palavra de Deus, que a maioria das vezes, eu posso dizer até 99% das vezes, isso é um dado que eu mesmo estou aqui estabelecendo, que a Bíblia vai falar sobre prostituição especificamente, quando Deus está falando que o seu povo se prostituiu, ou tomar cuidado com aquele povo tal, para não se misturar com eles, porque eles se prostituem. A Bíblia está fazendo essa metáfora, né, está apresentando essa metáfora como a idolatria. A idolatria para Deus, adorar outros deuses, significa prostituição, significa que eu deixo Deus como meu marido, porque muitas vezes a Bíblia vai tratar nós, povo de Deus, como igreja, como noiva, né, como uma mulher, uma figura feminina, e Deus ali representando a figura masculina, por isso que a Bíblia vem dizer que Deus tem ciúme de nós, e é um questionamento que nós pretendemos responder nessa manhã. Será que Deus tem ciúme de nós? E a Bíblia traz várias passagens representando isso, de que Deus, sim, ele tem ciúme de nós. Muitas vezes na nossa vida, quando a gente fala a palavra ciúme, fulano é ciumento, eu sou ciumento. Por exemplo, a gente tende a
comunicar, não, na verdade, não comunicar, assimilar isso, né? Juntar isso, fazer uma conexão disso com aquele ciúme doentio de um marido que tem ciúme da mulher, ou do namorado que tem ciúme da namorada, ou vice-versa, e um acaba agredindo o outro por qualquer bobagem, ou enfim, a confusão acontece por causa do ciúme. Então a gente demoniza muito o ciúme, né? Mas o ciúme bíblico, esse ciúme de Deus para conosco, é um ciúme. Não sei se eu posso dizer que é um ciúme sagrado, né? Um ciúme santo, mas é mais ou menos isso, porque é um ciúme de cuidado. Por exemplo, você já ouviu falar, ou você já pode ter dito, eu tenho ciúme das minhas coisas, eu não gosto que pegue nas minhas coisas sem pedir, ou não gosto nem que peça emprestado, porque eu tenho ciúme. Aí eu tenho ciúme dos meus filhos, por exemplo, se eu ver que alguém está maltratando meu filho, eu vou lá e pego meu filho e vou embora. Aí eu tenho ciúme. Então você consegue perceber que esse é o ciúme que a Bíblia está dizendo que Deus tem de nós, é um ciúme de zelo, de cuidado. Tipo assim, ninguém cuida como eu cuido, ninguém ama como eu amo, ninguém dá a atenção que eu dou. Assim é, por exemplo, nós com os nossos filhos. Não sei se você tem filho, mas se você tiver, você vai entender o que eu tô falando. Assim, você não gosta que ninguém fale mal dos seus filhos. Você não gosta que ninguém distrate seu filho. Seja ele um bebezinho ou seja ele um adulto. Filho é filho. Assim, Deus tem essa visão de nós. É meu filho. Por mais que ele seja um monstro, por mais que ele tenha aprontado todas aí, por mais que ele esteja sendo perverso, é meu filho. Eu amo, eu vou redimi-lo e eu vou perdoá-lo. Assim que ele se arrepender, ou eu vou estar sempre ali de prontidão para ele. É tanto que a Bíblia vem dizer, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, né? Nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem anjos, nem demônios, nada. Nada nos separará do amor de Deus, porque o amor de Deus é inexplicável, certo? Até aqui, eu espero que você esteja entendendo. Vamos seguir agora, ler mais um texto, para a gente contextualizar isso aqui que a gente já está falando, né? 1 Coríntios 10, abra aí se você puder, vai estar depois de Romanos. No Novo Testamento vem os 4 evangelhos, Atos, Romanos, e vem 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 21, nós vamos ler, está escrito, as festas idólatras e a ceia do Senhor. Paulo aqui estava dando uma instrução, né? Aliás, várias instruções. Essa carta de Coríntios aqui, carta de Paulo para a igreja de Coríntios, é uma carta cheia de informação riquíssima, que vale a pena você dedicar aí um período, uma semana ou duas, para ler toda essa carta. Vamos ler então, 1 Coríntios 10, 21, que diz, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? É uma pergunta. Somos mais fortes do que ele? Pronto. Aqui Paulo estava instruindo especificamente sobre as festas idólatras, perdão. Hoje eu tô gaguejando, né? Por exemplo, como havia uma mistura de várias culturas, né? Cultura grega, cultura romana. Então, o povo de Deus, os cristãos, vamos dizer assim, eles estavam em contato constante com as festas, por exemplo, de um deus romano, com a festa do deus grego, do deus tal. Então, Paulo está aqui advertindo, olha, tomem cuidado. Como é que vocês vão estar na mesa do Senhor e na mesa do deus fulano de tal? Como é que vocês vão estar na mesa do Senhor e na mesa da deusa fulano de tal, lá da cultura grega, por exemplo? E ele está dizendo, está alertando, por acaso vocês vão provocar, ou nós provocaremos, ele disse, o ciúme do Senhor. Voltando àquilo que eu tinha explicado para você agora há pouco, falando sobre a idolatria e a prostituição. A Bíblia vai usar sempre essa metáfora de prostituição, falando sobre idolatria, sobre largar o nosso Deus e adorar outros deuses. Nós vemos um exemplo perfeito disso, um livro que você precisa fazer a leitura. Eu acredito que em 1 dia e meio, 2 dias no máximo, você lê o livro todinho, que ele é poucos capítulos, que é o livro de Oséias. Dedica aí e você consegue, né, se você tem pouco tempo, você lê ele uma semana. Mas é muito importante que você leia o livro de Oséias. Eu já vi gente que já leu e não entendeu. E agora a gente tem uma super novidade, gente, que é o quê? Um filme, que agora eu não consigo lembrar exatamente o nome, mas confere aí no Google depois se é Amor e Redenção ou é Amor de Redenção. É um filme novo, acho que ele foi lançado agora em 2024, que vai contar exatamente a história do profeta Oséias. O que Deus fez com o profeta Oséias? Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta, tivesse com ela filhos. E essa prostituta acabou traindo ele, foi lá e deitou-se com outros homens, depois o profeta Oséias vem, perdoa ela e volta com ela de novo e fica nesse embalaio. Só que o filme, ele é uma espécie de romance, ele traz aí um pouco mais de suspense, ele traz um pouco mais de energia ali quando você está assistindo o filme. É legal você ler o livro do profeta Oséias e assistir esse filme. Não dá para assistir como criança, tá? Já tô avisando aqui. Não tem nada explícito lá, não, mas não é legal assistir com criança, não. E o que o filme vem retratar isso? Essa questão de a prostituta que vai se deita com outros homens, mas volta pro seu marido a perdoa 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, quantas vezes precisar.
Isso na prática não está dizendo que nos casamentos tem que ser assim, não é uma ordenança, né? Não está ali como uma lei que todo homem deve fazer assim, né? Se eu for falar uma coisa dessa, que é isso? Mas está exemplificando a pessoa de Deus. Tanto é que é muito difícil uma pessoa que tenha assistido o filme, pelo menos que eu já conversei, e não tenha chorado. Porque você se emociona demais, que você pensa, é assim então que Deus ele me vê? Aliás, é assim que Deus me ama? É assim que ele me perdoa todas as vezes que eu me afasto dele, que eu vou e apronto e tô nem aí para ele, ou vou após outros deuses e é assim que Deus ele vê nós? Então ele, quantas vezes eu voltar, ele me aceita sem acusação, sem ficar esfregando na cara, daquela vez que tu me traiu. Não tem nada disso. Então, acredito que a maior explicação sobre o zelo de Deus, que aí vem falar sobre o amor dele, incondicional e inexplicável, é o que está descrito sobre a história do profeta Oséias, né? Então fica aí a mensagem de Êxodo 34, onde Deus está ali alertando, falando, o meu nome é zelo, ou seja, eu sou Deus e meu nome é zelo. É a mesma coisa que eu disse assim, eu me chamo Heleneide, esse é meu nome, meu sobrenome é zelo. Já ouviu a pessoa dizer, meu nome é pronto. Mais ou menos isso aí. Nessa linha de tipo assim, o que me define é zelo, eu sou uma pessoa zelosa. É isso que Deus está dizendo para nós, né? E quando chega aqui em 1 Coríntios, Paulo vem aí reafirmando isso. Olha, não provoquem ciúme em Deus. E nós poderíamos ler tantas outras passagens reafirmando o zelo de Deus. Mas eu acredito que até aqui ficou bem claro para você. Muito importante, fica aqui de lição para você fazer a leitura do livro do profeta Oséias ou assistir o filme Amor e Redenção que eu acabei de citar para você. Aí depois você volta aqui nos comentários para dizer o que você achou. Serve de muito aprendizado até para nós entendermos, pelo menos conseguimos ter uma noção, né? Porque o pleno entendimento a gente nunca vai conseguir ter, né? Pelo menos não nessa vida, não aqui na Terra, quero dizer. Porque entendimento de quê? Do amor de Deus, que é tão grande, tão inexplicável, que nos constrange. E está escrito isso na Bíblia. O amor de Deus nos constrange, porque a gente enxerga o quão falhos e imerecedores, né? Não merecedores nós somos. O quanto que Deus ele continua nos amando, mesmo quantas vezes a gente pisa na bola, mesmo quantas vezes a gente falha. Então, a pergunta central dessa manhã é, será que Deus tem ciúme de nós? E agora você entendeu que sim, Deus ele tem ciúme de nós. E quando nós vamos se afastando, Deus ele sente tudo isso. Quando nós vamos nos desconectando, quando nós vamos virando as costas para ele. Por isso fica aqui um convite para você estar todos os dias aqui comigo. Eu sei que às vezes você não consegue estar no horário ao vivo, mas você pode estar em qualquer outro horário recebendo essa pílula diária, porque é um ponto de conexão com Deus que você pode ter diariamente nesse devocional. Tá bom? Então vamos orar? Eu quero convidar você para orar. Sempre que a gente termina nosso devocional, a gente sempre encerra com a oração. Então, se você é novo por aqui, já se acostume a sempre já chegar deixando seu pedido de oração que a gente apresenta para Deus, para você aí ter a sua vida mais abençoada, né? Vamos orar então? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Senhor Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, nessa hora nós entramos em oração, para pedir que o Pai visite as nossas vidas, visite cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, Senhor, cada pessoa que recebeu essa palavra sobre zelo. Que nessa manhã, se o coração dessa pessoa está perturbado, está preocupado com alguma má notícia, com um diagnóstico, está preocupado com uma resposta que está precisando do Senhor, uma porta que precisa ser aberta, um milagre que precisa acontecer, eu peço que nessa hora o Espírito Santo de Deus visite essa pessoa trazendo calmaria, paz para o seu coração, tranquilidade, no campo emocional também. Que o Senhor nessa hora segure nas suas mãos e que essa pessoa sinta o amor de Deus por ela, que essa pessoa seja acompanhada durante todo esse dia, durante toda essa semana, sempre sendo chamada pelo Senhor à parte para se conectar com Deus, para estar na intimidade com o Senhor. Não só nesses pontos de encontros de poucos minutos, mas no seu privado, no seu íntimo, lá no silêncio do seu quarto. Que o Senhor chame sempre essa pessoa à parte, dê a ela força, graça, dê a ele fé e esperança, Senhor. Nessa hora, eu oro por todos os pedidos de oração, todas as pessoas que estão precisando. Que o Senhor visite um ente querido que está doente. Que o Senhor visite a sua casa. Que o Senhor envie provisão. Que o Senhor abra as portas. Que o Senhor livra. Em nome de Jesus, eu apresento todos nas tuas mãos e peço tua misericórdia, tua graça e o teu favor sobre as nossas vidas, sobre todos nós. Dá-nos um dia incrível, abençoado na tua presença e nos dê graça para estar aqui amanhã, novamente, falando mais do Senhor e aprendendo mais com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Você que ficou até agora, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Espero que você tenha entendido o quão importante é nós nos dedicarmos a Deus, nós não provocarmos o ciúme de Deus e nós aceitarmos o zelo de Deus para conosco. Muitas vezes a gente vai sentir um pouco injustiçado. Por exemplo, a gente pensa assim, poxa, eu vejo fulano apronta 1001, fulano tá nem aí para Deus, fulano e vive a vida dele assim, às vezes me dá vontade de ser como ele. Não pense dessa maneira jamais. Segue o teu curso, o teu caminho, o teu destino, na tua estrada. Porque para cada um, Deus tem um propósito diferente. E se de alguns de nós Ele cobra mais, Ele exige mais, é porque também para estes Ele dará mais. Tem um texto bíblico que diz mais ou menos assim: aquele a quem mais é dado, a ele mais é requerido. Então, assim, para aqueles que são chamados à parte, está até escrito, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, os escolhidos, aqueles que o Senhor quer algo mais, que o Senhor viu que essa pessoa também quer, a rotina dela, na verdade, o histórico dela, tanto de vida, de experiências, e também o destino dela, reserva coisas diferentes. E nós somos diferentes uns dos outros nesse sentido. Por isso, nunca se compare. Nunca pense assim, Deus poupa muito fulano, mima muito fulano, cobra demais de mim, eu sou injustiçado, eu sou aquele filho rejeitado, que não é. Está escrito, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor o recolherá, o Senhor o acolherá, o Senhor o ouvirá, o Senhor tem um destino reservado para essa pessoa, tá bom? Fique com essa palavra pro seu coração, eu espero você aqui amanhã, para nós falarmos uma palavra especial sobre lei, ordem e redenção, tá bom? Um beijo e até amanhã, às 6h01 da manhã.